Muito bem, mais uma vez continuamos com o nosso desafio de língua portuguesa. Estamos aqui com a Blessing e a Janet. Elas viram um movimento aqui de perguntas e respostas e ficaram interessadas e querem ganhar o valor aqui respondendo de forma certa algumas perguntas. Blessing, quantas vogais tem a língua portuguesa? 5. 5. Concorda? São 5 vogais? Sim. Quais são? A, E, I, O, U. Sério? Sério. É certeza? De certeza. 20 meticais, podemos continuar? Sim. A segunda pergunta é a seguinte: como se chama o conjunto de peixes? Só pode ser ardume? Como? Ardume. Sim. Concorda? Não sei. Não sabe. Então, posso dar mais chance? Posso pular essa pergunta? Ótimo. Temos aqui uma frase, né, que deve ser classificada, né? Quanto ao grau superlativo sintético. Como é que fica a frase? Eu sou pobre no grau superlativo absoluto sintético. Grau Superlativo absoluto sintético. Eu sou pobríssimo. Certo! Será? 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 Eu tô a brincar. Tô a brincar. Tá certo? Sim, está. Eu sou pobríssimo. Não dá certo, não dá certo. Infelizmente não dá certo, não dá certo. Mas é bonito dizer pobríssimo, né? Não dá certo. O certo é eu sou paupérrimo, tá bem? Paupérrimo. A terminação fica érimo, tá bem? Bem-vindos a mais uma sessão de perguntas e respostas de língua portuguesa. Comigo, Jaime Munguambe e Elias Cuno. E Alcinda Matinho. temos aqui a primeira pergunta, muito interessante, sobre a língua portuguesa. Quantas vogais existem na língua portuguesa? 5 vogais. Alcinda? São 5 vogais. Quais são? A, E, I, O, U. Certo! Podemos pular? Podemos. Podemos? Podemos sim. Muito bem. Temos aqui a segunda pergunta. Vamos lá ver. Como se chama o conjunto de peixes? Responder, né? Como se chama o conjunto de peixes? Cardume. Está a falar baixo. Como se chama o conjunto de peixes? Cardume. Cardume. Concorda? Concordo sim. Por quê? Porque é um nome coletivo, são peixes juntos, mas muitas pessoas usam lâmina. Mas não é lâmina, a família é cardume. Muito bem, Cardume. Aplausos para ela. Continuamos com essa sessão de perguntas e respostas. Temos aqui uma pergunta bastante interessante. Alcinda Matsimbe, passe para o grau superlativo absoluto sintético a frase eu sou pobre. Eu sou paupérrimo. Eu sou Paupérrimo. paupérrimo. Tá certo? Sim, está certo. Por quê? É isso, professora. É o que a gramática portuguesa nos dá. Não é pobríssimo, não é mais que isso. Esse é mesmo paupérrimo. Paupérrimo. Exato. Certo! Muito certo. Aplausos. A plateia está muito fraca, a plateia. Muito bem. Ok, podemos continuar? Podemos. Podemos continuar? Podemos. Muito bem. Muito bem, agora as coisas ficam cada vez mais intensificadas, né? Vamos passar agora a pergunta para o jovem Elias Cuna. Temos aqui uma pergunta para si. Okay? Classifique a oração: o Luís estava cansado, por isso despediu-se. O Luís estava cansado, subordinante. Por isso despediu-se. Subordinada causal. Concorda? Sim, concordo. Primeira oração subordinante e segunda oração subordinada causal. Certo! Muito bem, temos aqui uma pergunta. O que é um dialeto? O que é um dialeto? Dialeto é a variação de é uma variação fonética de uma língua numa dada região. Exemplo? Bom, Tá certo? está certo. Exemplo? Antes eu achava que dialeto fosse xangano. Mas dialeto é a forma em que, por exemplo, os perenses falam, os falam. Aquela variação do fonema. Exato, por aí. Não percebi bem. Sim. Temos, por exemplo, no nosso país, né, temos muitas províncias. Aqui em Maputo nós temos um certo sotaque, uma certa fonética, enquanto que noutra província, por exemplo, Tete, tem um sotaque diferente. Todos nós conhecemos, sim. Então é essa diferença aí. Eu também achava que era xangana. Podemos continuar?
Muito bem. Passe para a primeira pessoa do presente do indicativo. Ele gere bem a empresa. Ele gere bem. Posso repetir a questão? Sim, pode. Passe para a primeira pessoa do presente do indicativo a frase: ele gere bem a empresa. Ele gere bem. Não entendi a pergunta, na verdade. Passe para a primeira pessoa. Sim, né? sim. Já entendi. Do presente do indicativo, já Entendi, percebeu? sim. Eu giro bem e a empresa. Eu giro bem e a empresa. Tem que ser a empresa, está mal escrito aí, no papel. Ela usou o pronome, né? Nesse caso, eu. Manzalo, desculpa. Ela usou o primeiro pronome, nesse caso, eu, como você pediu, que usasse o da primeira pessoa. Então, nesse caso, eu ficaria, eu giro bem a empresa. Eu giro bem a empresa. Houve um pequeno erro aqui, assim, na escrita, né? Ok, muito bem. Então, parabéns, aplausos. Muito bem. Ok, podemos continuar? O que são palavras agudas ou oxítonas? Palavras agudas ou oxítonas são aquelas palavras que têm um acento tônico na última sílaba. Sim, na última sílaba. Concorda? Concordo, sim, com ela. Pode argumentar? Vou dar um exemplo. Temos exemplo da palavra sal. Sal tem uma única sílaba e acaba sendo a última. Então também tem um acento agudo ou agudo ou oxítono. Como tá? Muito bem. Não compreendi bem ainda. Eu não fiquei convencido. Vou dar uma chance para argumentar acerca disso. O que são palavras agudas ou oxítonas? Palavras agudas ou oxítonas são palavras em que tem um acento tônico na última sílaba. Exemplo? Para eu pensar no exemplo. Casa. Casa, sim. Sim, temos a palavra casa. Temos um acento na última. Podemos não ver, né? Mas temos um acento na última sílaba. Por exemplo, casa. Nem sei como explicar, mas temos um acento na última sílaba. Meu colega vai me ajudar. Mais uma vez. Muito bem. Por casa, não concordo muito com ele, mas vou dar uma ideia de como identificar o acento tônico numa palavra. Tu tens que colocar sempre o acento, tens que dividir na palavra em sílabas, nesse caso, e vais colocar um acento tônico, um acento agudo para cada palavra. E em cada sílaba, ou melhor, a sílaba que houver mais barulho, tipo onde houver mais intensidade, é lá onde se encontra o acento tônico. Não sei se percebes. Sal, por exemplo, sal tem um acento tônico no sa, que é, nesse caso também é a última sílaba. Exato. Ok, o Kuna deu aqui exemplo de uma palavra monossilábica. Todas as palavras monossilábicas são agudas ou oxítonas. Então, uma palavra aguda ou oxítona é aquela que tem o acento tônico na última sílaba. Podemos ter a palavra especial, javali, café, maré. São tantas palavras, né? Então, aqui podemos dividir o valor pela metade, porque não responderam de forma completa nessa pergunta, tá bem?